Em um dos dias de janeiro do ano de 1990, Sergei Gavrilov, um residente comum de Samara, preparou seu jantar. Um monte inteiro de macarrão à marinheira estava no prato. Finalmente, o rugido faminto de seu estômago pararia de atormentá-lo. Depois de morder a carne, Sergei sentiu um leve desconforto. Parecia muito gorduroso para ele, mas não havia mais nada para comer. A fome não é bondosa, não trará comida. Colherada após colherada, o prato ficou vazio. Depois de comer até não aguentar mais, Sergei foi dormir. No dia seguinte, ele tentou criar uma nova obra-prima culinária, e logo a mesa do almoço foi decorada com batatas cozidas com pedaços de carne. No entanto, o resultado novamente não correspondeu às expectativas de Sergei. Ele franziu a testa e, após terminar de comer, jogou a tigela na pia sem se dar ao trabalho de lavá-la. O terceiro dia desta jornada gastronômica terminou com a preparação de uma sopa espessa. Sergei a comeu às pressas. Estava muito faminto, mas o prazer da refeição foi pequeno. Possivelmente, o sabor dos pratos não permitiu que o homem se deliciasse com um ingrediente, pedaços de carne das pernas de sua própria mãe. Mas agora tudo em ordem. Em 55 anos, Lyubov Gavrilova, então com 55 anos e aposentada, retornou ao lar. Lá, seu filho Sergei a aguardava ansiosamente, contando os minutos até sua chegada. Assim que a mulher se despiu e entrou na sala, ele imediatamente se voltou para ela pedindo dinheiro, mas a mãe recusou. E havia boas razões para isso. Sergei Gavrilov, de 28 anos, foi recentemente libertado da prisão de Tchetirezhdy. O jovem homem julgado já estava totalmente imerso no caminho criminal. Ele simplesmente não conseguia se livrar do estilo de vida desordenado. Desde a sua libertação, Sergei passava os dias inteiros em bares, tentando afogar sua melancolia de inverno em bebidas alcoólicas. Era exatamente esse novo vício que a mãe dele temia. Ela justificava abertamente sua recusa em compartilhar dinheiro, argumentando que seu filho gastaria tudo em outra garrafa de vodka, acrescentando um comentário mordaz: "Você deveria estar trabalhando, meu querido, e ganhando seu próprio dinheiro." Essa resposta humilhante, juntamente com a perspectiva desaparecida de obter algum benefício material, transformou Sergei instantaneamente em uma fera enfurecida. Ele pegou um pesado tijolo que estava pacificamente no canto mais distante da sala o tempo todo e com todas as suas forças atirou na cabeça de sua mãe. Com um golpe ensurdecedor, a mulher perdeu a consciência e caiu, mas o ódio dentro de Sergei não diminuiu. Ele avistou um longo cabo elétrico, agarrou-o e enrolou-o em volta do pescoço da mulher. Sergei moveu rapidamente o corpo para a varanda, trancou a porta e, aliviado, correu para a bolsa de sua mãe. Lá, ele finalmente encontrou o que tanto sonhava em possuir: dinheiro. Sergei colocou no bolso da calça um maço inteiro e foi para a rua para evitar o perigo de sua parente mais próxima comprar algumas garrafas de álcool. Lyubov Gavrilova já não conseguia olhar para ele com desprezo. Ela estava imóvel, deitada no chão frio da varanda. Dias se passaram. Sergei gastou rapidamente a pensão da mãe. Ele bebia constantemente, frequentava clubes de computador, apostava em jogos de azar e se ocupava com futilidades. Ele poderia nem voltar para casa por vários dias. Quando ele finalmente voltava, o apartamento estava cheio de garrafas de vodka e latas de cerveja. A geladeira esvaziou com a mesma velocidade insana. Em um belo dia, não havia absolutamente nada nela. Uma mosca teimosa voava no ar e zumbia no ouvido de Sérgio, como se estivesse zombando da situação em que ele se encontrava. O homem andava nervosamente pela sala, pensando no que fazer e no que comer. Ele não podia conseguir um emprego agora e também não tinha nenhum desejo de fazê-lo. Com o dinheiro esgotado, ele, faminto como uma fera, implorava por sobras para saciar a fome persistente. E então, um amplo sorriso se espalhou no rosto de Sergei, suas bochechas ficaram coradas e seus olhos se encheram de um brilho úmido e inatural. "Vamos viver!" ele gritou alegremente e quase pulou em direção à varanda, abriu a porta com entusiasmo, rasgando o peito com a força. A mãe ainda está lá, quase não mudou. Os severos geadas de janeiro claramente foram benéficas nesse aspecto. Sergei moveu o corpo da mãe para o meio do quarto, despiu-a até a roupa íntima, pegou uma grande faca de cozinha, ficou por um longo tempo e examinou cada pedaço do corpo, pensando qual deles seria melhor remover. Por fim, ele encostou a faca na extremidade inferior dela e cortou sua carne com destreza. O cadáver foi submetido a tal procedimento ao longo de 3 dias. No final, as pernas foram completamente cortadas e cortadas em alguns lugares com uma faca. Logo, os vizinhos dos Gavrilovs ficaram curiosos sobre o sumiço do amor. Sergei, sem hesitação, disse que ela estava tão seriamente doente que nem conseguia sair de casa.
No entanto, quando após um mês inteiro o amor não apareceu para ninguém que conhecia, eles ficaram alarmados e suspeitaram de algo errado. Toda a casa na rua Suvorova ficou agitada. A mãe e a irmã de Sergei, onde ela estava, começaram a se interessar. Ele não achou necessário entrar em detalhes, apenas passou rapidamente pelo hospital. Por algum motivo, a garota não acreditou nisso e decidiu descobrir os detalhes de seu estranho desaparecimento. Mais tarde, quando ela mesma visitou o apartamento onde a mãe morava, sentiu uma estranha sensação e imediatamente chamou a polícia. No dia 17 de fevereiro, um policial chegou ao local. Nada chamou sua atenção nos quartos e na cozinha, mas algo o levou a ir até a varanda. Entre o lixo jazia o corpo de uma mulher sem pernas. O policial ficou chocado. Devido à sua profissão e experiência, ele, claro, não costumava se surpreender facilmente, mas essa cena era realmente não para os fracos de coração. E os detalhes do crime que Gavrilov compartilhou mais tarde, e a realização de que a vítima de um crime tão frio e brutal era sua própria mãe, eram chocantes. Os detetives ficaram de cabelo em pé. O criminoso infelizmente admitiu que a carne não era saborosa, era muito gordurosa, ele não gostou. Todos os dias ele cortava um pedaço do pé de sua mãe, e assim se livrava da triste perspectiva de morrer de fome. A falta de opções e a pobreza o empurraram para a morte. Sua mãe recebeu uma pensão, mas era tarde demais. Sergei Gavrilov foi considerado insano, apesar de compreender suas ações ao dar dinheiro ao filho amado para comprar uma lata de cerveja. Inicialmente, o tribunal o condenou a 15 anos de privação de liberdade, mas depois a sentença foi reduzida para 14 anos e 3 meses. Essa medida atenuante foi o resultado do reconhecimento de que o acusado foi forçado a praticar canibalismo devido à extrema fome e à impossibilidade de aliviá-la por outros meios. Gavrilova foi colocada em uma colônia correcional na vila de Spiridonovka, próximo a Samara. Esta mesma colônia é chamada de Krasnaya Utka. Foi atrás das grades que ele conseguiu o ensino médio, algo que não havia conseguido antes. Em liberdade, ele demonstrou uma boa capacidade de adaptação, mas o comportamento de seus colegas de colônia não podia ser chamado de adequado. Gavrilov frequentemente violava a disciplina, entrava em conflito com outros presos e não seguia as regras da prisão. Depois de se acostumar com as paredes da prisão, o canibal até ganhou uma especialidade, ironicamente tornou-se um pedreiro. Agora, qualquer tijolo que caísse em suas mãos deveria se transformar não em uma arma, mas mais provavelmente em uma ferramenta para criar algo novo. Tendo refletido, Gavrilov decidiu mudar seu destino. Escreveu uma petição ao tribunal, mas foi rejeitada. As peculiaridades do comportamento do criminoso atrás das grades não permitiam que ele deixasse os limites da prisão, cercados por arame farpado. O criminoso não seguiu o caminho da correção, assim argumentaram a decisão no Tribunal Distrital de Voldsky. O inspetor do presídio que vigiava Gavrilov o descreveu assim: ele era um cidadão absolutamente comum, como milhões de outros. Tanto em conversas quanto em aparência, ele não se diferenciava dos outros. A única coisa que me lembro dele é que uma vez ele pediu para o café da manhã café com geleia e um croissant. Os prisioneiros, é claro, raramente são mimados com luxos, mas a comida é sempre equilibrada. Cereais, carne, grãos, tudo ecologicamente limpo, entre outras coisas. Não é surpresa que Sergei Gavrilov tente outra tentativa de liberdade. Apenas esse pensamento já causa um medo terrível nos habitantes da vila de Sukhodol onde ele morava, e não apenas neles. Uma jovem chamada Helena admitiu que ainda está sob o choque desse incidente, e toda vez que alguém menciona isso, um arrepio percorre seu corpo. Naquela época eu ainda estava na escola, conta Helena. A escola localizava-se ao lado daquela casa amaldiçoada, palco dos eventos. Nós e nossos amigos sempre o contornávamos e olhávamos para aquela mesma varanda com um medo especial. É assustador pensar no que acontecerá se eles soltarem esse monstro e ele voltar aqui. Quem sabe o que ele tem em mente? Temos um parquinho infantil ali perto. Nossa principal preocupação são as crianças. Outra moradora da vila, Tatiana, admitiu que nem acreditava na maldade dessa história. Pensava que era mais uma história assustadora inventada por pais cansados de desobediência de seus filhos. A mulher expressou suas preocupações aos jornalistas em entrevista, durante meu período escolar. A princípio, eu nem prestava atenção nos rumores, porque simplesmente não queria aceitar o fato de que algo assim poderia acontecer em nosso bairro. Uma situação extremamente severa e difícil. Depois, alguém mostrou um vídeo filmado pela polícia diretamente no local do crime. A cabeça da mulher morta estava toda azul, provavelmente devido a um forte golpe com um tijolo. Quase nada restou das pernas. Pelo que me lembro, o corpo estava sem roupa íntima.
Na época, nos contaram que Gavrilov não só comia o cadáver da mãe sozinho, como também servia a carne dela para seus amigos bêbados. Sem saber que era carne humana, aceitaram o tratamento sem hesitar. No que me diz respeito, eu nem quero pensar que essa criatura pode se estabelecer aqui novamente, entre nós. Se ele já provou carne humana uma vez, talvez queira repetir isso novamente. Temo não só por mim, mas também por aqueles ao meu redor, principalmente pelas crianças. O medo dos moradores é compreensível e não infundado, alguns relatos afirmam. Sim, e basicamente, se você apenas contar os números, parece que no 23º ano de 2000, o canibal de Samara pode deixar a Red Utku e começar uma nova vida maravilhosa, sobre a qual ele sonha dia e noite atrás das grossas barras de ferro.